Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite não, né? Bom dia. São 1h41 da manhã desse sábado, dia 15 de junho de 2024. Vou aqui abrir em Isaías 59 e fala assim o versículo 7. E os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento. Ar nas suas mãos. Isaías capítulo 59, versículo 7. Vamos orar. Amado Pai, clamo através de Salvador, misericórdia sobre minha vida. E eu te peço bênçãos sem medidas sobre minha vida e a vida dos meus filhos, filhas, netos e netas. Também te peço, Pai, que abençoe-me dentro desse apartamento, tirando todo e qualquer demônio, toda e qualquer inveja, toda e qualquer maldição sobre esse apartamento, Pai. Também te peço por cada homem, por cada mulher que está vendo esse vídeo, escutando minha voz. Abençoe agora a família desse homem e dessa mulher. Peço a Ti, Pai, que através de Salvador, perdoe todo e qualquer pecado que eu tenha cometido contra Ti e meu próximo. E eu te peço, meu Pai amado, cura-me dessas doenças, tirando de mim todo mal. Te apresento também, Pai, Gabriel Salles, esse rapaz que eu não sabia que era para ser sorteio para orar, mas já que eu peguei e trouxe para casa, eu acredito que eu fiz bem de passar a semana orando por ele. E eu creio que a pessoa que tirou meu nome também tem orado por mim. Então eu te peço, Pai, que nessa madrugada abençoe esse rapaz, não só ele, como a irmã, a mãe, não sei se ele tem pai. Eu sei que ele e a irmã fazem faculdade. Então eu te peço isso, Pai, por toda a família. Através de Salvador, eu te peço. Assim seja, muito obrigado, assim seja. Gente, eu estou falando baixo porque é 1h40 da manhã e eu não moro mais sozinho. Meus filhos voltaram a morar comigo. A mãe dos meus filhos, ela também voltou a morar comigo, mas não tenho nada com ela. Sou um homem, embora vivendo aqui na mesma casa que a mãe, embora eu morando na mesma casa com a mãe dos meus filhos, eu não tenho nada com ela com a vida dela, eu com a minha. Mas ela está aqui por uma necessidade. Eu creio que essa batalha já está ganha, tanto na saúde dela como na saúde dos meus filhos e na minha saúde. Porque, pelo incrível que pareça, aconteceu tudo assim. Minha saúde, a saúde dela, a saúde dos meus filhos. Enfim, mas essa batalha já está ganha. Essa batalha já está ganha. Não relacionada a morrer, mas já está ganha de tudo aquilo que uma doença traz, de dor, de desconforto, de falta de sono. Isso acabou. Então, as vitórias estão vindo. A um preço muito custoso, mas está vindo as vitórias. Isso que é importante. Agora, a leitura de Isaías 59, versículo 7, falando que os pés se apressam para ir para o caminho mau, é porque hoje estamos cercados de pessoas que não querem buscar verdadeiramente o Espírito Santo. Preferem viver na bebida, preferem viver na briga, preferem viver na discussão,
preferem viver se escondendo porque está devendo alguém, preferem viver no meio da fofoca, preferem viver correndo o risco de apanhar, de serem mortos, do que simplesmente buscar o Espírito Santo. E a busca do Espírito Santo é o fundamental para que possamos acertar mais do que errar. Todo homem, toda mulher, ele, vigiando ou não, em algum momento da vida ele vai errar. Da mesma forma que em algum momento da vida ele pode acertar, como qualquer pessoa acerta na Mega Sena. Mas por que eu falei de Mega Sena? Para você entender que tem coisas que erramos, não é porque você procurou errar, mas erramos. E tem coisas que procuramos errar. E tem coisas que acertamos. E tem coisas que a gente fica ali, ó, na insistência, até acertar. Quando estamos na nossa vida normal e acertamos, pode-se dizer que é o cotidiano, é a sorte. Mas quando insistimos naquilo que é justo e certo, e a sorte vem, o revés vai embora, e você acerta na mão cheia, nem o céu é o limite. Porque o universo é o limite. Para a pessoa que é justa, correta, o universo é o limite, não é o céu. Agora, as pessoas que se apressam para o que é mal, buscando as drogas, as bebidas, a prostituição, a bagunça, o disse-me-disse, a contenda, tudo é empecilho, tudo é portas e janelas fechadas, tudo lhe traz dor, tudo lhe traz dor. No momento que está sorrindo, é o mesmo momento que com certeza vai começar a chorar. Porque a pessoa que não busca o Espírito Santo, a pessoa que não se rende aos pés do Salvador, a pessoa que não entende o que é a lei, por cada 10 passos que dá à frente, no mínimo 5 é para trás. Para quem quer ser justo, para quem está aprendendo a ser justo, meio passo para frente é meio passo para frente. Não tem passo para trás. Você anda meio pé, mas é para frente. Não é nem passo, eu estou falando do pé. Mas é para frente. Não existe algo para trás. Para quem é justo, para quem é bom, para quem é correto. Agora, para quem vive na falta, para quem vive no pecado, para quem vive no erro, de cada 10 passos para frente, no mínimo, vai dar 5 para trás. Porque cada passo de vitória que vai para frente, em poucos segundos, em poucos minutos, vai acontecer alguma coisa que vai trazer tristeza. Enquanto a pessoa que é justa, coerente, correta e boa, pode ser isso aqui, ó, para frente, pode ser 5 centímetros para frente, mas vai dar com alegria. Não vai ter tristeza. Só vai ter a boca para abrir, para ter orgulho e falar, eu consegui.
Muitos ainda olham e falam assim, mas tu conseguiu o quê? A pessoa olha e fala assim, eu consegui. Porque antes minha vida só dava para trás. Agora, nem que for meio centímetro, minha vida está indo só para frente. É diferente quando você conquista. A conquista é aquela que não tem derrota. Enquanto estamos aprendendo, enquanto estamos consertando, podemos até cair, até recuar, até andar para trás, mais para trás do que para frente. Mas chega um momento que você começa a aprender, chega um momento que você começa a encaixar a bola na cesta, chega um momento que aquele chute de falta vai lá no cantinho da trave do gol onde a coruja dorme. E é ali que você começa a andar para frente. E toda pessoa que é temente, toda pessoa que é responsável, toda pessoa que é obediente a Cristo, ela não anda para trás. Diferente de uma pessoa que cai doente. Diferente de uma pessoa que por algum motivo perde o emprego. Eu não estou falando disso. Estou falando de coisas que a pessoa deliberadamente faz de errado e atrapalha a vida. Até porque, se você no passado roubou muita gente, não fica pensando porque se converteu hoje, que aquilo que tu fez lá atrás, no mundo espiritual, foi esquecido, não. Aprenda uma coisa. Aquilo que você fez lá atrás está sendo cobrado hoje. O que faz você não cair de vez é a sua fidelidade no Espírito Santo. Está moldando o seu caráter para você não voltar a ser o que você era antes. Um dia após o outro, você está mostrando o quanto que tu é forte. Se tem gato no relógio, tira. Se tem produtos roubados dentro da sua casa, joga fora ou para de comprar e começa a fazer coisas decentes, mas está na hora de mudar. No céu não entra pecado nem pecador. A graça não é para quem está em pecado. A graça é para quem não aceita mais o pecado na vida. Aí esse é agraciado. Agora, se você peca, você não tem direito à graça. Você não tem direito a nada. E é isso que você tem que aprender. Meu nome é Oliveira. Vou terminar o vídeo por aqui, já vai dar 15 minutos de vídeo. E eu peço, continue em oração, busque o Espírito Santo e faça segundo aquilo que a Bíblia manda. Sabe o que a Bíblia manda? Entender a lei, guardar a lei, praticar a lei e reconhecer que Cristo, Ele morreu por você e sua família. É isso aí, gente. Sejam abençoados. Um fato que não costuma ser muito abordado é que Testemunha de Jeová e Adventista, apesar de não se considerarem mutuamente a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, têm muitas semelhanças doutrinárias e de visão de mundo. E isso se deve a um motivo pouco conhecido pelos seguidores dessas duas religiões, mas que será explicado no final deste vídeo. Lembrando que a intenção aqui não é refutar, nem muito menos endossar essas doutrinas, mas apenas mostrar as semelhanças. Mas antes, se você quer chegar ao novo patamar de compreensão da Bíblia, eu te sugiro o curso Interpretação Bíblica Gênesis Apocalipse. Em um dos 8 módulos, você irá aprender a fazer exegese bíblica passo a passo, que é um dos assuntos mais difíceis, porém mais importantes na teologia. O curso está de promoção e o link para adquirir está aqui na descrição. Começaremos pelas semelhanças mais básicas e óbvias entre esses dois grupos. Ambos surgiram nos Estados Unidos, no século XIX, Adventistas, 21 de maio de 1863, em Battle Creek, Michigan, e as Testemunhas de Jeová, em meados de 1870, perto de Pittsburgh, Pensilvânia.
Ambos os grupos também se consideram a única verdadeira Igreja de Jesus Cristo. As testemunhas de Jeová dizem grosseiramente que acreditam que encontraram essa estrada ou caminho. Do contrário, elas já teriam procurado outra religião. Mas os adventistas são menos diretos sobre a Igreja Adventista ser a única igreja verdadeira. No entanto, no certificado de compromisso que deve ser assinado pelo novo membro como uma afirmação de concordância antes ou depois do batismo, é dito: aceito e creio que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente da profecia bíblica e que pessoas de toda nação, etnia e língua são convidadas a fazer parte de sua comunhão e são nela aceitas. Lembrando que denominações evangélicas não se consideram cada uma a única igreja remanescente, a única igreja correta. Batistas, presbiterianos, assembleianos e por aí vai têm suas diferenças, mas creem que as outras igrejas também são válidas. Os adventistas, em seu próprio manual e outros documentos, se consideram a única igreja remanescente. Todas as outras estão erradas, e como veremos mais à frente, são até coisa pior do que isso. Ambos os grupos também chegaram a previsões escatológicas de formas incomuns. Segundo o site oficial da Igreja Adventista, Guilherme Miller, juntamente com os Milleritas, grupo composto por membros de diversas igrejas, passaram a pregar a iminência do retorno de Cristo. Miller, pelo seu estudo sistemático da Bíblia, cria que Jesus retornaria à Terra em 1843. Já Samuel Snow, com base nos cálculos das profecias bíblicas, concluiu que o retorno de Jesus ocorreria no dia 22 de outubro de 1844. Obviamente isso não aconteceu e esse dia ficou conhecido como o dia do grande desapontamento. No dia seguinte ao desapontamento, dizem eles que Deus consolou o grupo de crentes, dando a Irã Edson uma resposta sobre o que realmente acontecera. Em um vislumbre, viu Cristo entrando no lugar santíssimo do santuário celestial e não retornando à terra. Em fevereiro de 1845, a futura Ellen White recebeu uma visão que confirmaria a experiência dele sobre a entrada de Jesus no lugar santíssimo do santuário celestial nesse dia. Ou seja, como a previsão deu errado, eles deram uma corrigida, porque afinal de contas, quem pode ir no céu para saber se isso é ou não verdade? Já as testemunhas de Jeová, a partir dos cálculos de Charles Russell, apostaram o ano de 1914 como o fim dos tempos dos gentios e o início do reino do Messias no mundo. Também não aconteceu como eles queriam, e hoje eles mudam o foco para falar sobre o início da Primeira Guerra Mundial. De qualquer forma, a revista A Sentinela, de 15 de abril de 1916, declarou: cremos que as datas revelaram ser bem corretas. Cremos que os tempos dos gentios findaram. O Senhor não disse que a igreja seria glorificada em 1914. Nós meramente inferimos isso e, evidentemente, erramos. Eles tentaram mais alguns acertos escatológicos para 1925 e depois para 1975, mas falharam miseravelmente e perderam membros. Isso nos leva a outra semelhança interessante. Tanto testemunhas de Jeová como adventistas, a partir do livro de Daniel e Apocalipse, creem que os 1260 dias mencionados nesses textos se referem não a dias literais, mas anos. Evidentemente que eles têm suas diferenças. As TJs creem que os 1260 dias precisam ser multiplicados por 2, e por isso a contagem do tempo das nações terminou em 1914. Começando a contar do tempo de Daniel. Já para os adventistas, esses 1260 anos começaram com a ascensão do poder papal no século VI e terminaram em 1798 com a prisão do Papa Pio VI. Outra crença bem idêntica entre essas duas religiões é a visão de ambas a respeito do inferno. As TJs dizem que as palavras traduzidas como inferno se referem basicamente à sepultura, que é um lugar simbólico onde estão os mortos em geral. Para elas, a Bíblia mostra que as pessoas que estão na sepultura deixaram de existir. Dizem ainda que Deus determinou que a punição pelo pecado é a morte, não o tormento no inferno de fogo. Os adventistas concordam. Eles não acreditam no inferno como um lugar com lagos de fogo e tormento eterno. Isso porque eles dizem não encontrar um local como este literalmente descrito na Bíblia. Douglas Morgan diz: adventistas também argumentam que um Deus de amor não condenaria seu povo, mesmo pecadores, a uma punição sem fim. No site das TJs é dito: essa ideia é contrária ao ensinamento bíblico de que Deus é amor. Argumentos simplesmente idênticos. Se o inferno não existe, então o que acontece entre a morte e o julgamento eterno? As testemunhas de Jeová dizem, a Bíblia diz: os viventes estão cônscios de que morrerão, os mortos, porém, não estão cônscios de absolutamente nada. Assim, quando morremos, nós deixamos de existir. Os mortos não pensam, não fazem, nem sentem nada.
Os adventistas concordam. A Bíblia descreve a morte como um estado inconsciente, um sono profundo do qual a pessoa aguarda a ressurreição. Salomão, o homem mais sábio que já viveu, escreveu: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Novamente, argumentos idênticos. As TJs e adventistas também veem uma importante relação entre Jesus e Miguel. Para as TJs, Jesus é o arcanjo Miguel, ou seja, ele não é Deus. Portanto, o arcanjo Miguel é Jesus em sua existência pré-humana. Depois de ter sido ressuscitado e retornado ao céu, Jesus assumiu novamente sua posição como Miguel, o anjo principal. Os adventistas concordam que os dois são a mesma pessoa, porém creem que Jesus é Deus. Uma diferença fundamental, apesar da semelhança. Em poucas palavras, para as TJs, Jesus é Miguel. Para as adventistas, Miguel é Jesus. Outros aspectos da visão escatológica dessas duas religiões tendem a ser também incrivelmente parecidos. Observe o que dizem as testemunhas de Jeová. Este esquema encontra uma aprovação muito geral de todas as seitas, e a tendência de seus esforços vai nesta direção. Isso também está em harmonia com a profecia que mostra não apenas que as várias seitas do protestantismo se unirão como uma só, mas também haverá uma estreita afiliação com o catolicismo romano. Estes dois extremos do céu eclesiástico se enrolarão como um pergaminho, os dois rolos, protestantismo e romanismo, se aproximando cada vez mais à medida que o seu poder sobre as massas diminui. Pensamos que o termo protestantismo provavelmente será completamente abandonado como uma concessão à Igreja de Roma, para assegurar seu favor. Agora preste muita atenção no que dizem os adventistas. Os passos reais tomados para unir o mundo inteiro sob a dominação do papado são retratados no Apocalipse 13. Aqui, a besta de 2 chifres, os Estados Unidos, é o grande agente que exerce todo o poder da primeira besta, o papado. Ela causa o estabelecimento da imagem da besta, na união com o protestantismo apóstata e a imposição mundial de sua adoração. A linha de distinção entre os cristãos professos e os ímpios agora é dificilmente distinguível. Os membros da igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se juntar a eles. E Satanás determina uni-los em um só corpo e assim fortalecer sua causa, varrendo todos para as fileiras do espiritualismo. Papistas, protestantes e mundanos aceitarão igualmente a forma de piedade sem o poder, e verão nesta união um grande movimento para a conversão do mundo e a chegada do milênio tão esperado. É simplesmente impressionante a quantidade de semelhanças aqui. A Igreja Católica é o grande vilão para os dois grupos, e o protestantismo é como se fosse um tipo de servo maligno dela. Eles creem que o protestantismo, ou seja, as várias denominações evangélicas, se unirão ao catolicismo contra eles. Há também mais uma semelhança irônica, que é a obsessão dessas duas religiões que se encontra no nome que elas dão a si mesmas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é obcecada pelo sábado. O sábado para eles é o selo de Deus. Como dito por Ellen White, santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Diz Deus, aos que me honram, honrarei. Ela disse ainda no livro Primeiros Escritos que em 1847 teve uma visão em que foi levada por um anjo à cidade celestial. Lá ela entrou em um templo e depois do primeiro véu ser erguido, ela viu o altar de incenso, o castiçal com 7 lâmpadas e a mesa com pães da proposição. Depois de ter contemplado a glória do lugar santo, Jesus levantou o segundo véu e ela passou para o Santo dos Santos. Para que você entenda melhor, veja exatamente o que ela diz. Na arca estava a urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas de pedra que se fechavam como um livro. Jesus abriu-as e eu vi os 10 mandamentos nelas escritos com o dedo de Deus. Numa das tábuas havia 4 mandamentos e na outra 6. Os 4 da primeira tábua eram mais brilhantes que os 6 da outra, mas o quarto, o mandamento do sábado, brilhava mais que os outros, pois o sábado foi separado para ser guardado em honra do santo nome de Deus. O santo sábado tinha aparência gloriosa, um halo de glória o circundava. Agora você entende a relevância do sábado para os adventistas. Já as testemunhas de Jeová são obcecadas com a palavra Jeová. Elas se acham as únicas certas porque só elas fazem isso. A parte mais engraçada nessa história é que o nome Jeová veio de um monge espanhol que no século XIII traduziu erroneamente a palavra Yahvé Yahweh para a palavra Jeová. Nunca se ouviu falar desse termo antes. Até mesmo as testemunhas de Jeová finalmente admitiram isso. Certo, temos que admitir que existem muitas semelhanças que são muito específicas a esses dois grupos e existem diversas outras que podem ser discutidas em outros vídeos. Mas agora chegamos a um ponto importante.
Por que existem tantas semelhanças entre adventistas e testemunhas de Jeová? Com a palavra Charles Russell, fundador das TJs, por mais que elas não gostem de admitir isso por dizerem que Miguel, ou Jesus, é o seu verdadeiro fundador. Assim reconheço estar endividado com os adventistas e com outras denominações, pois embora o adventismo não tenha ajudado em nenhuma verdade específica, ajudou-me grandemente a desaprender erros e assim me preparou para a verdade. Russell falou ainda sobre outros adventistas famosos que o ajudaram e por quem ele tinha gratidão. Portanto, agora temos certeza que as semelhanças entre adventistas e testemunhas de Jeová não são meras coincidências. Russell herdou muito dos ensinos peculiares adventistas. Podemos dizer que adventistas e testemunhas de Jeová são parentes bem próximos. Porém, você sabe, nem sempre a gente gosta ou se dá bem com os nossos parentes. Aproveita para assistir o vídeo que está aparecendo aí na sua tela sobre a marca da besta. Que o Senhor te abençoe e até a próxima. Se tem uma coisa que, como pastor, eu percebo que tira o sono de muitos crentes, que causa muitas dúvidas, essa coisa é a famosa marca da besta, 666. E é por isso que neste vídeo vamos deixar perfeitamente esclarecido o que pode ser essa famigerada marca. Até porque existem várias teorias bem interessantes que buscam responder essa pergunta. Por isso vamos analisar o nível de possibilidade de cada uma delas à luz do que está escrito na palavra de Deus. Mas antes, se você quer chegar a um novo patamar de compreensão da Bíblia, eu te sugiro o curso Interpretação Bíblica, Gênesis a Apocalipse. Em um dos 8 módulos, você irá aprender a fazer exegese bíblica passo a passo, que é um dos assuntos mais difíceis, porém mais importantes na teologia. O curso está de promoção e o link para adquirir está aqui na descrição. Para começarmos a entender cada uma das teorias do que pode ser a marca da besta, precisamos ler o principal texto de Apocalipse que fala sobre essa marca. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, que é número de homem. Seu número é 666. Vamos começar com a visão preterista, que é a ideia de que algumas ou todas as profecias foram cumpridas na geração que estava viva quando Jesus pregou. Ou seja, as profecias já se cumpriram no passado. A ideia dos preteristas é que quando João utilizou o número 666, ele estava se referindo ao imperador Nero. Devido à perseguição contra os cristãos, João teria utilizado um esquema conhecido no mundo antigo como gematria, que é um sistema numerológico pelo qual as letras hebraicas correspondem a números. Se você transliterar o nome de Nero para o hebraico, perceberá que o resultado é 666. Assim, a marca da besta, na visão preterista, não é algo com que você deva se preocupar hoje, porque era um problema da igreja primitiva, os primeiros leitores de João. Em diferentes níveis, todos concordam que Apocalipse é um livro cheio de símbolos, mas aqueles que fazem uma leitura mais simbólica do que o comum, principalmente amilenistas, tendem a ver a marca da besta como um símbolo de lealdade e fidelidade ao sistema maligno do mundo. Ou seja, não é uma marca física, mas representa a adesão aos valores, crenças e comportamentos que se opõem a Deus e ao Evangelho de Jesus Cristo. Assim como todos os seguidores de Deus recebem um selo, que simboliza a proteção e a propriedade divina, a marca da besta é uma cópia barata, representando aqueles que rejeitam a Deus e seguem um sistema mundano de valores e práticas. Logo, ao longo de todos os tempos, sempre existirão pessoas que possuem a marca da besta, e pessoas seladas com a marca de Deus, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mas então, por que o número 666? Como Apocalipse é um livro muito simbólico, o número 6 é 1 menos que 7, que representa perfeição e completude divina. Então ele é um símbolo de imperfeição e incompletude. Enquanto o 767 poderia simbolizar a perfeição divina na Trindade, por exemplo, do número 3, o 666 é visto como um esforço de imitar e rivalizar com o Senhor, mas que inevitavelmente falha. Os chips RFID são dispositivos que podem ser implantados sobre a pele e serem usados para armazenar informações pessoais, financeiras e de saúde. Essa é outra possibilidade muito levantada do que poderia ser a marca da besta, porque esses chips podem ser colocados no braço ou na testa e podem ser utilizados para comprar e vender. Por isso a implantação de chips é vista nessa teoria como um passo em direção a um estado de vigilância totalitária, onde o governo poderá saber tudo sobre todas as pessoas, tornando possível um governo global maligno que exerce controle absoluto sobre todo o mundo. Então, nesse caso, o 666 não é uma tatuagem literal,
mas o fato de estar na testa e no braço ser obrigatório e poder fazer negócio só com ele é exatamente como no texto bíblico. Alguns argumentam ainda que a imposição de vacinas, especialmente com medidas de restrição para aqueles que não se vacinam, é uma forma de controle coercitivo semelhante à descrição de não poder comprar nem vender sem a marca da besta. Eles veem paralelos entre a pressão para se vacinar e a obrigação de aceitar a marca. Essa teoria é alimentada por preocupações com tecnologias de rastreamento associadas às vacinas. Por exemplo, a ideia de passaporte de vacinas ou certificados digitais levam alguns a temer um sistema global de vigilância e controle. Nesse caso, o 666 também não é uma tatuagem literal, mas é você aceitar em seu corpo uma imposição do governo, para todos, ricos e pobres, para que possa se manter trabalhando e ganhando dinheiro. Dessa forma, os governos do mundo já estariam se preparando e se unificando para a vinda do anticristo. Todas essas possibilidades são interessantes, mas para que possamos chegar a alguma conclusão nesse assunto, precisamos voltar os nossos olhos para a Bíblia, para que possamos compreender o que nos diz a palavra de Deus sobre todas essas teorias. E sim, encontraremos alguns fatos muito interessantes na Bíblia para chegarmos a algumas conclusões. Primeiro, você precisa saber que aceitar receber a marca da besta é um pecado sem perdão. Apocalipse 14, 9 e 10 nos diz: um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: aqueles que adorarem a besta e sua estátua, o aceitarem sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus, e serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A mensagem do anjo aqui é clara e direta. Aqueles que se submetem à besta enfrentarão a ira de Deus. Os que adorarem a besta e receberem sua marca serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Não existe perdão. Com essa informação em mente, vamos analisar essas teorias. Para a teoria do certificado, ser vacinado com certas vacinas pode ser o fim. Ninguém pode remover uma vacina do próprio corpo. Aceitar o chip para outra teoria dá na mesma. A visão de que a marca da besta é viver seguindo os valores do mundo também se mantém sem perda de pontos, porque aqueles que vivem suas vidas sem obedecer ao Senhor e se arrepender irão para o inferno. A visão preterista também tem resposta parecida. Aqueles que seguissem o sistema de Nero iriam para o inferno. Um segundo fato importante é que a marca da besta será imposta a todos. Então lhe foi permitido dar vida a essa estátua, para que ela falasse, e a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos que se recusassem a adorá-la. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa seu nome. Aqui João descreve como a segunda besta exerce controle sobre toda a humanidade, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, impondo uma marca em suas mãos direitas ou em suas testas. Essa marca é um meio de controle econômico e social total. Este é um sistema de dominação em que a obediência é forçada e a sobrevivência depende da submissão a essa autoridade maligna. Ou seja, a marca torna-se um divisor claro entre aqueles que cedem à pressão da besta e aqueles que resistem, mesmo sob o risco de perder a vida. A teoria preterista ganha pontos aqui porque nos primeiros séculos da igreja, a perseguição contra os cristãos era muito forte. Eles tinham que adorar o imperador e os outros deuses, e se não fizessem isso, perderiam os bens e até a vida. A teoria da carteira de vacinas também ganha pontos, até porque temos bem fresco na mente empresas que demitiam funcionários se eles não quisessem se vacinar. Ou seja, era imposto, e se você não aceitasse, perdia a possibilidade de comprar e vender, e até cogitaram outras punições para os desobedientes. Os defensores da teoria do chip também continuam firmes e fortes na disputa, visto que os chips ficam em braços e testa e servem para fazer pagamentos e negócios. Mas aqui, aqueles com uma visão muito simbólica perdem pontos, porque, sinceramente, a não ser em alguns países muito perseguidores do evangelho, você não precisa se adequar ao sistema do mundo para comprar e vender. Se no seu emprego, por exemplo, te obrigam a pecar, você pode mudar de profissão e vai sobreviver do mesmo jeito. De qualquer maneira, até aqui a disputa está acirrada. Mas o terceiro fato será definitivo. Ele é o mais importante para analisarmos as possibilidades do que pode ser a marca da besta. Sem ele, a marca não existe. Veja com muita atenção. Aqueles que adorarem a besta e sua estátua, ou aceitarem sua marca na testa ou na mão, a fumaça do seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívio nem de dia nem de noite, pois adoraram a besta e sua estátua e aceitaram a marca de seu nome. Esse texto está nos dizendo que receber a marca da besta envolve adoração, lealdade, aceitação,
vacinação. E tudo isso não é algo que você pode receber por engano sem saber o que está fazendo. O texto fala muito claramente que ninguém inocentemente receberá a marca da besta. E nisso a visão mais simbólica ganha pontos, e a visão preterista também, enquanto as visões do chip e da carteira de vacinação tendem a perder. Não precisamos nem mencionar que a marca da besta já foi vista como cartão de crédito, código de barras e outras tecnologias que apareceram nos últimos anos para facilitar a vida humana. Normalmente, essas novas facilidades tendem a ser vistas inicialmente como uma possível marca da besta. Por isso, a visão do chip e carteira de vacinação se enfraquecem. Por exemplo, imagina uma pessoa que na pandemia estava ansiosa pela vacina, visto que ela tinha várias comorbidades. Essa pessoa que tomou a vacina não estava aceitando a marca da besta, ela estava aceitando um remédio. Segundo o texto, todos os que aceitarem a marca da besta não são inocentes. Deus não condenaria inocentes. Eles sabem o que estão escolhendo. Por isso, para que as teorias do chip ou carteiras funcionem, elas precisam do fator adoração à besta. Sem isso, não tem como ser a marca da besta. Pelo menos é o que diz o texto bíblico. É claro que não podemos ignorar que quanto mais a tecnologia aumenta, mais torna assustadoramente possível o momento em que, se você não seguir as regras do jeito que o mundo quer, você não poderá nem sequer comer. Estamos em uma era quase sem dinheiro físico, e isso tem suas facilidades, mas também traz seus perigos. Quanto mais facilidades, mais dependência e mais poder de alguns sobre muitos. Uma possibilidade que eu pessoalmente escolhi é uma mistura de um pouco de todas. Acredito que com certeza Apocalipse teve um cumprimento para os seus primeiros leitores, como pensam os preteristas, mas creio que ele tem efeitos para nós hoje e no futuro. Creio, assim como aqueles que têm uma visão mais figurada, que o sistema diabólico sempre está à nossa volta com a sua marca. Aqueles que vivem a vida do jeito que o sistema do mundo quer, já aceitaram ou aceitariam com alegria a marca da besta. Mas discordo quando eles pensam que nunca acontecerá algo mais literal. Compartilho das preocupações daqueles que veem com desconfiança novas tecnologias que tiram nossas privacidades e têm cada vez mais poder sobre nós. No entanto, discordo do medo absurdo que muitos têm de pegar a marca da besta como se fosse uma gripe. Mas essa é a minha opinião. Agora eu quero saber a sua. Qual dessas teorias você mais acredita ou você tem uma teoria própria? Comenta aqui embaixo. Caso você tenha dúvidas sobre o que é amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, clica nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, porque lá eu vou tirar as suas principais dúvidas. Até a próxima!